Aqui na capital João Pessoa, a TV Diário do Sertão conversa com o governador Ricardo Coutinho. Governador, uma grande campanha, vencendo no primeiro turno. O senhor esperava essa votação, governador? Falar depois da eleição talvez seja mais simples, né? Eu alimentava a expectativa de que nós pudéssemos resolver a campanha no primeiro turno, por algumas razões, né? A primeira delas, porque nós tínhamos um bom candidato, o melhor candidato, quem melhor compreendia a Paraíba e quem entendia o projeto que estava em julgamento. Essa foi uma eleição plebiscitária. A população votou se queria uma Paraíba do jeito que ela está indo ou se queria retomar práticas políticas anteriores. E a expressão da população foi inquestionável, né? O nosso governo, o nosso projeto, a nossa gestão foi amplamente aprovada, majoritariamente aprovada, né? Segundo, porque é importante que a gente perceba que, e para mim isso é muito claro, que se não fosse no primeiro, seria tranquilamente, eu, no segundo, em função dessas situações. A Paraíba nunca investiu tanto. Se você olhar para Cajazeiras, para Sousa, para Patos, para o Sertão, para o Curimataú, você nunca teve tanto investimento permanente, contínuo, pensado, planejado. Não eram aquelas coisas eleitoreiras que se fazia, minimamente se fazia em anos anteriores, em épocas anteriores, né? Nós fizemos todo um trabalho de dar à Paraíba aquilo que era fundamental para a Paraíba se sobressair internamente, se sobressair no Nordeste e no Brasil. Na semana passada, o IBGE divulgou, foi o IBGE, de que apenas 2 estados no Brasil tiveram redução da pobreza extrema. Todo o restante aumentou, o Brasil aumentou. Só 2 estados, que aquela pobreza extrema é aquela em que as pessoas de uma família, por pessoa, se ganha até R$ 85. Você tem 4 pessoas na família, um casal e 2 filhos, então aí você tem R$ 340, né, de renda, ou seja, pobreza extrema. Só 2 estados reduziram essa pobreza extrema, que foi Tocantins, que é um estado muito rico em função do agronegócios, e a Paraíba, em função das políticas públicas que nós temos adotado, incentivado, planejado, implementado. Então, e se você vai pegando todos os indicadores, a vida ficou melhor, o Estado ficou melhor, a saúde ficou melhor, a educação indiscutivelmente ficou melhor. E as coisas caminharam adiante. E a população preferiu manter isso, elegendo alguém preparado, né, que vem de dentro do projeto, alguém preparado para tocar este projeto, que é exatamente João Azevedo. Eu achava que era possível, sim, ganhar no primeiro turno, nunca disse isso porque isso não se diz. Eu nem divulgar a pesquisa, a gente divulga. Pesquisa é para consumo interno, quem quiser que divulgue a sua pesquisa. Eu não vou entregar o leite para o adversário, né? Pesquisa é para a gente. E nós sabíamos que, dia a dia, nós sabíamos a evolução da nossa candidatura, que em toda a sequência só fez crescer, enquanto que os demais ou estagnavam ou então caíam, né? E isso era evidente. Então, a gente tinha um quadro, na sexta-feira anterior, de que era possível ganhar no primeiro turno, e isso se consolidou no dia, né? Porque essa é uma eleição atípica, onde muita gente estava com a sua decisão tomada, mas não dizia, né? Não expressava. E você teve uma vitória maiúscula de João Azevedo, eleição de 24 deputados estaduais, de 8 deputados federais dos 12, de um senador. Não fizemos o segundo, claramente por conta do impacto, né, do derrame econômico que foi feito. Derrame econômico e público, porque eu nunca vi isso. Como é que alguém consegue manipular tantos convênios, né, em função de uma candidatura de 5 milhões, de 3 milhões, de 8 milhões, ou seja, era algo muito, mas muito além das emendas que cada parlamentar tem.
Então, e perdemos uma eleição, a segunda vaga para o Senado, por 37 mil votos. E perdemos também por erros na condução da campanha, particularmente aqui dentro da grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia e João Pessoa. Mas, enfim, foi um resultado magistral, um resultado importante, que eu aproveito a oportunidade, Peterson, para agradecer a todo o povo da Paraíba, particularmente ao povo do Sertão, por terem me dado esse gesto de confiança, porque eu sei que tem muita coisa no meio disso, que foi um gesto de confiança, aquilo que nós produzimos, né? A nossa forma de atuação ao longo de todos esses anos, como nós enfrentamos as crises, como nós enfrentamos os momentos difíceis que qualquer administração tem, né? Qual foi a resposta que o governador, que o governo deu para esses momentos. E eu acho que a população aprova, né? Não só em pesquisas, mas é real isso, aprova muito a forma como esse Estado foi conduzido ao longo desses 8 anos. Governador, nós estamos aí há 2 meses de encerrar o seu mandato. João Azevedo agora há pouco falava da liderança, mas que esse governo é feito a várias mãos. E aí eu pego uma pergunta que é feita por todos os paraibanos, pelos sertanejos. O senhor está satisfeito pelo que fez nesses 8 anos? O senhor ainda pensa em fazer mais pela Paraíba? Mas aí, pegando esse gancho, governador, tudo que o senhor pensou lá no início do governo foi realizado ou tem muito ainda a ser realizado? Olha, eu acho e sempre tenho dito que não existe paraíso, não existe perfeição, particularmente na política. Ou seja, nunca nós vamos ter uma situação em que tudo aquilo que a gente tenha planejado tenha sido cumprido. Primeiro porque a vida é dinâmica, né? A realidade é dinâmica. Os desafios são construídos e aparecem dia após dia. Então, você precisa se adequar a isso e ir vencendo esses desafios um a um. É claro que nós realizamos muita coisa que eu não julgava que a gente pudesse realizar. As estradas, eu nunca disse em 2010 que acabaria com o isolamento asfáltico das cidades, das 54 cidades. Eu nunca disse isso porque eu não acreditava nisso. Eu vi o exemplo dos governos anteriores e realmente não acreditava. Então, nunca disse, nem para ganhar voto eu não dizia. Não, vou fazer o possível, tal. E nós tiramos a Paraíba do isolamento asfáltico. Nenhum estado do Nordeste tem isso, só a Paraíba. Eu jamais poderia também imaginar, apesar de querer já, mas que a gente faria uma ampliação tão grande da nossa rede hospitalar. Nós melhoramos os regionais, e como melhoramos, nós despartidarizamos os hospitais, como despartidarizamos a segurança, como despartidarizamos a educação, despartidarizamos, ou seja, o que interessa para o político, penso eu, e eu sou político, o que interessa é que o povo seja respeitado e seja melhor atendido. Então, se o povo se sentir melhor, ele vai votar. Não vai votar porque alguém indicou um diretor para ali ou um diretor para acolá, não. Não vai votar por conta disso. Porque só quem vota é aquele que foi indicado. E alguns que estejam sob a sua influência. Mas o povo em si vota pelo resultado que um governo pretende ou pode dar para si. Então, eu despartidarizei. Isso não quer dizer que eu não tenha mantido tudo sob a lógica do projeto que eu represento. Porque aí seria negar a política. Eu não nego a política, pelo contrário, eu acredito na política. Agora, as interferências indevidas eu fui cortando o máximo que eu pude. E espero que João faça isso cada vez mais, porque aí o Estado funciona melhor. Então, eu jamais imaginaria abrir 1.400 leitos em hospitais. Abrir o Hospital de Cardiologia e Neurologia aqui em Santa Rita. O Hospital do Câncer, lá em Patos. Ou seja, coisas que, no meio de uma crise, você fazer isso é algo completamente fora de algo que você pudesse dizer. E nós fizemos. Eu não imaginaria fazer 1.500 quilômetros de adutoras. O próximo governador, ele não vai precisar fazer 1.500 quilômetros.
Ele vai fazer 300 quilômetros, 350, para poder tornar a Paraíba toda com segurança hídrica. Ele não vai precisar fazer 2.680 quilômetros de estradas, vai fazer 400 quilômetros, que vai interligar as regiões e dar à Paraíba a condição de ter a melhor malha viária do país. Hoje nós somos o terceiro, é a melhor malha viária. Ou seja, você tem aí, né, toda uma construção que realmente eu talvez não esperasse. Mas eu gostaria de ter feito uma mudança profunda no sistema de governança, né? Ou seja, de como é que o governo funciona, com instrumentos, não apenas com a vontade do líder, do governador, mas com instrumentos. Um sistema de governança que eu cheguei a construir, né? Nós fizemos isso, mas não implantamos, porque foi no momento que se começou essa crise no país, foi no momento que a Paraíba começou a ser discriminada, e eu tive que cuidar de tantas outras coisas que foi impossível redirecionar o governo para agir, para pensar e agir em relação ao futuro, né? Em relação ao programado, em relação ao estabelecido, olha, ao planejado. Os governos funcionam muito em relação ao passado, em resolver os problemas para trás. O problema para trás tem que ser resolvido por quem está lá na secretaria, no órgão. Agora, planejar o futuro é uma função de governo. Eu não consegui implantar isso, deixei tudo pronto. Acho que essa vai ser uma das prioridades de João Azevedo, mas é governar dessa forma. Tal secretário, você em 2 meses vai fazer isso, isso e isso, dentro de 2 meses eu vou aqui prestar contas. Fez, não fez, como é que fez? Aí você, inclusive, você já separa quem tem como ficar como secretário e quem não tem. É assim, o sistema de governança eu não consegui implantar. Essa é uma frustração que eu tenho, naturalmente. Mas vou sair do governo extremamente feliz. Para você ter ideia, só na Suplan são 68 obras a serem inauguradas daqui para dezembro. Ou seja, eu não vou nem participar de tantas inaugurações, vou dar por inaugurado. São 29 do DER, né? São adutoras, inclusive a adutora de Camará, Nova Camará, né, que nós vamos inaugurar. Tem um em Queimadas, enfim, a de Emas, a de Montorebe, a de Carrapateira, ou seja, é um conjunto de investimentos, de intervenções, de obras, e vou passar o Estado em ordem para o governador João Azevedo. Eu vou passar em ordem, vou passar com as coisas equilibradas, pagas. Não tem dinheiro sobrando, mas também não tem dinheiro faltando. O governador vai participar do governo de João Azevedo? Eu, pessoalmente, não. Eu quero, contribuir como um militante partidário, um militante político, e uma pessoa que, evidentemente, construiu também isso, né? Evidentemente. Eu não vou dizer que fazer aquela história da alto e elevada modéstia, dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que eu tenho, né? Todo mundo sabe disso e eu também sei. Agora, eu participar de cargos, não pretendo participar de cargos. Se você me perguntar o que eu vou fazer em janeiro, eu ainda não sei, né? O que eu quero é me dedicar mais ainda ao meu filho, porque esse foi um dos motivos que eu preferi não ser candidato, porque, né, ele está com 8 anos no Senado, daria 16 anos, enfim, eu não teria o tempo assim para uma prioridade minha, né, para uma prioridade. Desde que me entendo de gente, estou no meio da política, dessa forma que eu sou, né, eu sou uma pessoa envolvida, né, eu não sou daquele que chega às 6 horas da noite, desligo tudo, não atendo mais ninguém, os pensamentos saem da cabeça, os problemas somem e só recupero 8 horas da manhã do dia seguinte. Não, eu penso 24 horas nas coisas. Talvez você mesmo já tenha trocado mensagem comigo de madrugada. É assim que eu sou. E sempre fui assim. Então, desde que eu era vereador, deputado, prefeito e governador, eu ajo dessa forma. Assim, eu sou dessa forma, não é nem que eu ajo, eu sou dessa forma. E eu quero ter um tempo, né, mas ajudarei e defenderei o governo, né, na caminhada que esse governo tenha, que eu tenho certeza que terá, de melhorar cada vez mais a nossa Paraíba. Estarei defendendo o João, se ele quiser alguma opinião, estarei a postos para dar, enfim, serei um companheiro, como sempre fui.
Governador, alguns analistas políticos já propagam, termina a campanha e já entra na outra. Dizem que o governador vai ser o prefeito de João Pessoa, ou pelo menos candidato. O senhor pensa em voltar à prefeitura de João Pessoa? Não, é isso que eu disse, eu não sei nem o que serei, nem o que farei em janeiro. Né? Eu sei que eu tenho que retomar o meu cargo na universidade, eu sou funcionário da UFPB, né? Eu vou retomar, porque tenho que retomar, e, enfim, então eu não tenho, o que eu penso é que as nossas cidades precisam avançar. Né? O que eu penso é que João Pessoa, por exemplo, não pode ter um orçamento de 2 bilhões, com B de bola, e 800 milhões de reais, e você olha para João Pessoa e chega à conclusão, quem te viu, numa época que você tinha um orçamento de 600 milhões, como era a minha época, e quem te vê hoje, um orçamento 6,5 vezes maior do que era naquela época. Ou seja, a capital do Estado não pode... É muito mais fácil você governar João Pessoa do que governar o Estado. Porque se numa cidade que você tem 200 quilômetros quadrados, uma população de 800 mil pessoas, né, com tudo aqui feito, com muitos órgãos federais, tudo aqui concentrado, e você tem um orçamento de 2 bi e 800 milhões, e o Estado todo para cuidar de segurança, para cuidar de duodécimo, de precatório, de dívida pública, de tudo, né, você tem um orçamento de 10 bilhões. Ou seja, é algo que, evidentemente, é muito mais fácil governar uma cidade. Agora, não está em meus planos isso, né? Repito, eu sou militante e agora quero ver a capital do Estado como Campina Grande, sinceramente, com todo respeito, melhor governada. Eu não entendo como é que Campina Grande, uma cidade daquele tamanho, uma cidade industrial, né, tem apenas 10% da sua receita própria. Como é que pode isso? Ou seja, se acostumou a dizer o seguinte, rapaz, eu não cobro imposto devido, e ao mesmo tempo prejudico o pobre, o que precisa da casa, o que precisa do saneamento, o que precisa do hospital, eu não faço nada para não perder voto. Né? No sentimento sempre elitista, sem planejamento. Campina Grande precisa dar uma guinada. Campina Grande não tem como, efetivamente, ter essa condição de ficar restrita aos domínios de quem acha que controla tudo. Então, eu estarei ajudando, né, onde eu possa, defendendo as ideias, como sempre fiz, mas como militante. Né, para fazer política, eu nunca achei que precisava e nem preciso de ter um mandato. Se eu achasse isso fundamental, provavelmente, modéstia à parte, eu seria senador do Estado. Não é muito difícil perceber as relações existentes de um governo avaliado positivamente por 85% do povo da Paraíba, de um governador eleito no primeiro turno com 58%, enfim, com a imagem que eu sei que eu tenho, não seria assim coisa do outro mundo imaginar ou dizer isso que eu estou dizendo. Porém, para mim, um cargo não quer dizer que eu só faça política com cargo. Eu preferi ficar sem cargo, mas garantir as condições adequadas para que o projeto continuasse. O projeto é muito maior do que uma pessoa. O projeto é muito maior do que um cargo. Né? Eu continuaria a fazer política pensando, formulando, talvez com alguns companheiros, né, propondo políticas públicas, pela experiência. Né? Se você observar, se você vai em qualquer canto neste país, da academia, de setores que estudam, Peterson, se você vai em qualquer canto, existe um respeito enorme pelo que foi produzido aqui na Paraíba, porque a Paraíba é um estado pobre. Nós não somos um estado rico, nós temos problemas gravíssimos, 80% do território na seca, né? Nós tivemos 4 anos de crise, quebrou o país e o nosso estado aqui. Você quer um título ou quer um dado mais honroso do que esse que eu disse no início da entrevista, que era exatamente nós temos 2 estados só do país que reduziram a pobreza extrema, todo o restante aumentou. Todo o restante aumentou. O Brasil aumentou. Quando você vai ver a Paraíba com a maior redução.
Então, essas políticas públicas na área de geração de renda, política pública na área de democracia participativa, com orçamento democrático, que é o único no país, política pública com giramundo, professor e estudante, política pública com tanto compacto social, todas essas coisas formaram um conceito, né, muito forte, que está sendo estudado aí por fora, em muitos recantos, né, tem tido a atenção de algumas universidades pelo mundo afora, né, e que eu acho que, da própria ONU, né, e que eu acho que talvez a gente possa contribuir, o partido possa contribuir, enfim, de alguma forma, ofertando essas políticas, né, essas formas de fazer políticas para as administrações públicas, independentemente de partido. Bom, a gente está conversando com o governador Ricardo Coutinho, eu vou sair do âmbito estadual, vou para o nacional. Nós estamos ainda a véspera da campanha nacional, onde o senhor já propagou seu apoio para o Partido dos Trabalhadores, para a Haddad. Aqui na Paraíba, o senhor está trabalhando para que o partido, o Haddad, possa sair com uma grande votação? Olha só, o PSB Nacional apoia Fernando Haddad. Eu participei da reunião, inclusive, né, foi unanimidade o apoio a Fernando Haddad. O PSB e nenhuma força democrática nesse país, sendo democrática, poderia ficar calado diante de um embate tão claro e diferente como esse que está colocado. Fernando Haddad é um democrata, Fernando Haddad é um gestor, Fernando Haddad é um homem que teve sob a sua responsabilidade o Ministério da Educação, o ministério com maior verba. Fernando Haddad é um paulista que encheu o Nordeste de universidades, de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Não é? Fernando Haddad governou São Paulo, fez uma gestão reconhecida no mundo todo. Ah, mas por que perder a eleição? Claro, perder a eleição não quer dizer muita coisa. Naquele ano de 2016, todo mundo perderia. Todo mundo que fosse da esquerda democrática, perderia, porque o Brasil já estava contaminado, porque a mentira já tinha tomado o lugar dos debates. Né? A política já tinha se transformado numa fábrica de mentiras, para derrubar o governo da presidenta Dilma, que caiu sem ter um crime de responsabilidade, depois para começar a tomar medidas liberalizantes, reforma trabalhista, se tentou reforma previdenciária, não é? Privatizações, entrega de petróleo do pré-sal para as empresas estrangeiras, ou seja, o golpe aconteceu em função disso. Não foi porque Dilma fosse chata, ou fosse alta, ou fosse gorda, ou fosse isso, ou fosse aquilo. Não tem nada a ver com o pessoal, não. O golpe aconteceu para que o Brasil mudasse a sua agenda. E a agenda que foi mudada é uma agenda perversa para o povo brasileiro. O povo brasileiro só fez perder, mesmo não ainda se dando conta disso. Porque nós estamos vivendo uma ditadura hoje difícil, que é a ditadura da informação falsa. 90% das imagens e fatos que circulam pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, são falsas, são mentiras. Então, nós estamos contaminados com tudo isso. Nenhum democrata pode simplesmente dizer que tanto faz um ou outro, porque isso seria um ato de omissão inaceitável. Né? Quem é democrata ou quem quer um país mais justo não pode deixar de votar em Fernando Haddad. É o mais qualificado para isso. Fernando Haddad não é um candidato do PT. Fernando Haddad é um candidato das forças democráticas, de quem pensa e vê esse país e que projeta esse país lá para o futuro. Né? Eu estaria fazendo a mesma posição de votar e de apoiar se fosse Geraldo Alckmin contra Bolsonaro. Se fosse Álvaro Dias contra Bolsonaro, eu estaria votando em Álvaro Dias. Eu estaria votando em João Amoedo, que eu discordo completamente do programa econômico. Completamente. Mas eu votaria em João Amoedo por uma razão muito simples. Porque acima de qualquer programa está a questão da democracia. Por que Macron ganhou na França com 60%? Porque a França se uniu diante da ameaça radical de extrema-direita.
da Marine Le Pen. Ou seja, Macron, que era um candidato de direita, foi apoiado por todo mundo, pelos democratas, para preservar a democracia. Haddad é o candidato da democracia, contra um candidato que defende a ditadura, que defende a tortura. Como é que alguém pode defender a tortura? Isso é muito sério, isso é algo sub-humano. Você imagina alguém indefeso, amarrado e sendo torturado? Né? E um parlamentar, há 30 anos deputado federal, há 30 anos, portanto, não é ninguém que chegou agora, que seja fora do métier, não, está dentro do métier. Estava lá no Rio de Janeiro, com Sérgio Cabral, com todo mundo, sempre. Nunca esteve ao outro lado, sempre no lado desse povo. Veja quem apoia dos deputados federais. Veja quem apoia. Quem apoia são os setores mais questionáveis, estão lá apoiando Bolsonaro. E ele chega para elogiar a tortura, para dizer que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas. Matado 30 mil, não sou eu que estou dizendo. Todo mundo viu e ouviu isso, porque a imagem dele dizendo isso. Como é que você pode se referir aos negros, às pessoas negras, a maior parte da nossa população, como sujeitos improdutivos e que pesam e cujo peso era dado em arroba? Nós estamos aonde? Nós estamos no século XIX ou estamos no século XXI? Como é que alguém pode achar que isso é o correto? Que isso é aceitável? Isso não é humano. Como é que um candidato a presidente consegue espalhar apenas ódio, temor, medo, ódio e mentiras? Como é que é possível isso? E dizer que não vai para um debate? O candidato ele é obrigado a ir para o debate. Você é testemunha, eu fui para todos os debates. E se tivesse mais, eu iria. Eu não tenho essa conversa, não. Você é candidato, você tem que ir. Ah, mas alguém pode ser que não vá para um ou para outro, mas debates você tem que participar. Como é que você não vai para o debate para dizer o que você pensa? Né? Eu vi recentemente esse candidato Bolsonaro ligar para uma rádio aqui em João Pessoa, sabe? E atacar o governador da Paraíba. Mas ele não tinha o que dizer. Ele simplesmente falou que eu apoiava o PT. E apoio o Fernando Haddad, sim, com muita honra. O problema para mim é se eu apoiasse ele. Ele seria a negação da minha vida. Ele seria a negação de tudo aquilo que eu construí e que eu considero valores inalienáveis, valores inerentes à condição humana. Ele não poderia apoiar jamais. Eu acabei de dizer aqui, eu votaria em Geraldo Alckmin, votaria em Álvaro Dias, em João Amoedo, votaria em qualquer um que não colocasse em risco a democracia, mas não poderia votar neste candidato. E ele completava as críticas a mim, me acusando, entre aspas, de apoiar o PT, dizendo que eu concordava com a distribuição de kit gays. Ou seja, isso é uma mentira que o próprio TSE, você sabe disso, todo mundo sabe disso, o próprio TSE já disse que era mentira, não existe isso, nunca existiu. E ele alimenta a mentira de uma forma descarada, provavelmente para poder represar nas pessoas esse sentimento confuso que as pessoas estão. Observe, nenhuma eleição, nem estadual, nem municipal, que é muito acirrada, muito menos nacional, você viu as famílias brigarem. Sentimento de ódio, né? Ódio. As famílias estão brigando. O marido briga com a mulher com o marido, o filho, e é com a violência, não é uma briga de discordar. Não, eu discordo de você. É a violência. A violência está presente. Né? Esse cidadão que aí está, que acha que pode governar o país só com uma única plataforma, que é liberar armas, que é propor violência, que é propor, sabe, que é elogiar a ditadura, que é elogiar a tortura, esse cidadão não tem condição, estatura, tamanho, capacidade. Eu não estou dizendo de ter diplomas universitários, não, porque o Lula não tinha nenhum diploma universitário, hoje tem 27, de honoris causa.
que é um título que as universidades do mundo inteiro dão para quem se destaca, para quem produz para a humanidade. 27. Né? É isso que o presidente Lula tem. E ele não tem um curso formal. Haddad tem 3 cursos, tem pós-doutorado, enfim. Mas eu não estou falando dessa história de um título acadêmico, não. Estou falando em estatura de governar, estatura de unir, estatura de comandar uma nação, de dizer para onde quer ir. Observe. Então, evidentemente que isso que está em jogo não é simplesmente uma escolha. Né? As pessoas têm que olhar para os filhos, caso tenham, para os netos, têm que olhar para essa geração que está aí de crianças. Que Brasil é esse que a gente quer para esse povo? Crianças aprendendo a atirar? Né? Fazendo gestos como se tivessem armas. É isso? Não pode ser isso. Uma nação não pode ser construída desse jeito. Você tem que ter livros, né? Educação, esperança, futuro, perspectiva de emprego, desenvolvimento, inclusão social. Você tem que ter instrumentos para que isso ocorra. Você não pode simplesmente ser candidato abertamente sendo um representante dos interesses da indústria que fabrica armas. É isso que o Brasil está vivendo. E para envolver e para encobrir tudo isso, são as mentiras. São as mentiras. Essa semana, sabe, eu estou processando, porque eu não tenho acordo, meliante desse tipo, eu não tenho acordo, eu processo, dentro do Estado de Direito. Não faço nada fora do Estado de Direito. Mas um procurador da Fazenda espalhou algo dizendo que haveria uma coisa tão absurda, que haveria uma carreata do PT e eu estava preparando um grupo com camisa do candidato Bolsonaro para sacudir pedra. Ou seja, primeiro, eu não entro nem no mérito, que é uma bobagem, né? Mas o que eu estou dizendo é que uma mentira dessa se espalhou. É uma mentira. Não tem carreata, não tem nada, é uma mentira, é algo criado ali, dentro de um... E eu entrei no Ministério Público Federal, que eu quero saber como é que alguém, e outros também, que espalharam isso, como é que alguém, dentro de uma repartição pública, tem essa postura? Como é que é isso? Né? Então, entrei como um processo contra essas pessoas. Mas você imagina tudo isso que está acontecendo? Todas as mentiras. Colocaram uma camisa na vice-presidente Manuela Dávila, uma camisa, atacando Jesus. Montaram a camisa, é mentira. A foto é mentirosa. E isso circulou por tudo que é canto. Não é possível que as coisas se deem dessa forma. Não é? Então eu, naturalmente, é por um dever, não é nem um direito meu, é um dever. Dever de cidadania, dever de um democrata, apoiar Fernando Haddad. Eu não tergiverso em relação a isso. É inegociável a defesa da democracia. Porque sem democracia, os pobres pagam. Sem democracia, o sentimento nacional se esvai, se dissolve. É a democracia que une o povo. Eu não quero um povo brigando uns contra os outros. Eu quero um povo unido para que o Brasil possa cumprir com o seu papel. E tudo isso para quê? Porque as forças que estão lá fora querem se apoderar daquilo que o Brasil tem. O Brasil tem floresta, e, portanto, tem o poder da floresta, particularmente na indústria farmacológica e na própria energia. O Brasil tem sol, o Brasil tem petróleo, reservas altíssimas lá na profundidade, e nós é que temos esse expertise para poder retirar esse petróleo. Quem está lá fora quer isso. Quem está lá fora quer privatizar o Banco do Brasil, quer privatizar a Caixa. Quem está lá fora é uma parte dos que estão aqui dentro. Né? Quer privatizar a Cagepa. Isso interessa ao povo? Sinceramente, isso interessa ao povo? Não interessa, interessa aos mais ricos. Interessa a quem está bancando tudo isso, esse festival de mentiras. E é por isso que eu jamais poderia ficar omisso, ficar calado. Né? Eu não sou covarde, graças a Deus. Eu tenho aí mais de 20 anos de militância, quase 30 anos de militância política, com cargos. Ninguém nunca me viu no ato de covardia, e nem vai me ver. Eu não poderia calar nesse momento que o Brasil vive, e quero conclamar o povo todo da Paraíba a dar uma vitória estrondosa a Fernando Haddad. Né? Fazer de Fernando Haddad o nosso presidente, porque o Brasil vai reagir.
Ninguém pode estar vendo tudo isso, que é tão claro essas coisas que eu estou dizendo, eu não estou inventando nada. Ninguém pode dizer que é mentira o que eu estou aqui dizendo. Tudo o que eu disse está documentado. Ah, o Bolsonaro não elogia a tortura. Elogia sim, todo mundo viu. Quem gosta de navegar na internet viu isso. Ele elogiou a tortura várias e várias vezes. No impeachment da presidenta Dilma, ele dedicou o voto dele pelo impeachment, ou seja, contra a democracia, porque não havia crime de responsabilidade. Ele dedicou o voto dele ao maior torturador que esse país já teve, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um animal, uma pessoa que estraçalhou mulheres, homens, indefesos, que fazia testes com as pessoas, que dava choques nas partes íntimas, que arrancava as unhas, que arrancava a língua. O que é que há? E está lá a imagem não, todo mundo viu. Então, como é que alguém pode querer o meu voto, ou o voto daqueles que acham, né, que o Brasil tem um futuro, se apresentando dessa forma? Como? Como é que isso é possível? Não, comigo não, amigo. Comigo, aqueles que querem um governo bom de João Azevedo, aqueles que não queiram que um governo federal retalie o governo do Estado, né? Aqueles que não querem querem que o Brasil se torne novamente um país para todos, como já foi. Aqueles que querem isso precisam votar, multiplicar e pedir voto para Fernando Haddad. Governador, só para a gente fechar aqui, vamos andar pela Paraíba. Como é que o senhor disse que deixa? Vai dar uma descansada, mas com certeza você vai estar apoiando, conversando com o João. Como é que vai ser a questão dos cargos? Eu vi que em todas as entrevistas dos candidatos eleitos, dos prefeitos, a preocupação são nos cargos do Estado. Inclusive, está até um balaio de gato em algumas cidades aí, de candidato A brigando com candidato B, que inclusive pessoas que são do partido ou que apoiaram esse projeto, dizendo que o cargo tal vai ser meu. E eu vou conversar com o governador. Ricardo vai trabalhar nas entrelinhas também com o João, para que para que continue o projeto que vem sendo seguido hoje? Isso é essencial, né? Na verdade, eu não diria que vá descansar, né? Porque eu não consigo descansar mais do que 3 dias. Se me colocar por 4 dias, eu já fico nervoso. Então, eu tenho que fazer algo, evidentemente. Agora, eu sou partidário da seguinte ideia. Você governa com a política, porque você tem que governar com a política, porque é bom que assim seja, porém a política não pode tomar conta dos cargos. Não é uma indicação que vai fazer a diferença, é o perfil de quem administra determinado órgão, determinado cargo, né, e a compatibilidade desse perfil com o projeto que representa. Eu blindei muita coisa, blindei delegados, destacamentos militares, blindei ao longo desses anos aí, penitenciárias, né, diretoria de hospital, blindei muitas coisas, muitos cargos. Eu fui protegendo. Não era porque... era porque não dá para você fazer leilão. Eu não terceirizo essas coisas. Essas coisas têm que ser do projeto. Porque o que dá voto não é... O voto não é de quem foi indicado, não. O voto é de quem é atendido. Para ser atendido melhor, você tem que priorizar o projeto. Então, eu discordo, né? Quero que João faça mais do que eu, amplie isso. Amplie isso. A diretora do hospital não tem indicação, não, amigo. Aqui é o perfil. É o perfil que interessa ao projeto. Não adianta ninguém estar brigando que vai indicar isso ou aquilo, porque eu não aceitei, né? E tenho certeza que João também não vai aceitar, né? Porque não é possível. Política não é indicação de cargo, política é a defesa de posições, a construção do projeto. Porque todos os políticos se beneficiam desse projeto, claro, com reconhecimento da população, como foi agora. Fizemos 24 deputados estaduais. Quantos, se estivessem em outro campo, não estariam hoje derrotados? Então, eu acho que as coisas têm limites, né? Claro que nada impede você, numa determinada situação, dizer, rapaz, meu companheiro deputado, meu companheiro senador, meu companheiro vereador, você tem alguma
alguma sugestão aqui para tal coisa, é absolutamente normal, até mesmo porque não está escrito em canto nenhum que as indicações não sejam boas. Tem indicação que é boa e tem indicação que é ruim. Tem escolha que é boa e tem escolha que é ruim. A diferença é que quem governa dessa forma que eu estou dizendo pode tranquilamente mudar, não é refém. Se não se viu, dê licença, sai que eu vou botar outra pessoa aqui para cumprir o objetivo. Né? Não tem meio termo. E eu acho que não deve haver precipitação, porque os cargos não estão numa balança, não estão num balcão. Né? Não tem que ter precipitação. O governador João Azevedo tem impulso para isso. Né? Haverá de conduzir o Estado, repito, até aprofundando o que eu fiz nessa área, né? Porque é assim que as coisas são. Eu não quero um hospital que atenda o meu pessoal. Eu quero um hospital que atenda todo mundo. A pessoa que chega lá precisando com uma apendicite, eu não quero saber se é do partido A, B ou C, se é contra ou a favor, não. Tem que dar assistência. Compreendeu? Então não é essa coisa de dizer o hospital vai servir a mim. Né? Enquanto político vai servir a mim. O hospital não tem que servir a mim ou a tu ou a ele, não. Tem que servir a todo mundo. Independentemente de condição econômica, de bandeira partidária, de nada. Ou seja, essa conquista nós tivemos, nós não vamos abrir mão disso, não. Nós não vamos abrir mão disso. Não é assim que as coisas são. Né? E, evidentemente, os companheiros sabem disso e vão saber cada vez mais, né? Que no meio disso tudo está o interesse da população acima de qualquer o nosso interesse. Então é preciso ter cautela e, acho eu, respeito ao governador João Azevedo, que vai tomar posse e que vai definir as coisas que precisam ser definidas em relação à ocupação dos espaços. Né? Eu repito, a minha função é, caso seja chamado, caso seja solicitado, sempre contribuir com a melhor das intenções. Eu tenho um limite. Qual é o meu limite? O que me norteia? A defesa do projeto. É claro que o projeto é feito por pessoas. É claro que você tem pessoas que são indispensáveis nessa fase do projeto. É claro que eu sei que você vai ter demandas contidas, né? Você vai ter cobranças sobre o governador João Azevedo, você pode ter um cenário nacional extremamente delicado, né? Você vai ter uma série de circunstâncias que é preciso pesá-las, e é por isso que é importante o projeto estar protegido. E esse projeto é feito por gente. Você tem pessoas que construíram esse projeto ao longo desses anos todos. Você tem pessoas que nunca tiveram nenhum nome, sobrenome político. Pode ver, nenhum. E eu confiei. E eu construí poder. Né? E eu trouxe para dentro para poder... porque antes era assim, você dividia o governo de acordo com as famílias. Eu quebrei isso. Né? E quebraria, Peterson, tudo outra vez. Tudo outra vez. Né? Talvez de uma forma até mais profunda ainda. Porque é assim que as coisas são. Né? É assim que as coisas são, não. É assim que as coisas sempre deveriam ter sido. Mas que não foram, mas passou a ser na nossa gestão. Agora, alguns políticos não aceitam isso, né? Alguns não aceitam, mas cada um tem o direito de ir para onde quiser. Eu não creio que você tem uma queda de braço aí de uma coisa tão elementar, porque isso é um princípio que nos norteia, e é um princípio pelo qual eu fui eleito, e é um princípio pelo qual João foi eleito no primeiro turno. Não se iluda, não. Foi esse tratamento republicano. Foi isso que fez a diferença. Foi a capacidade de investimento que o Estado passou a ter. Foi o zelo com dinheiro público que o Estado passou a ter. Eu faço uma pergunta, fiz durante a campanha e vou fazer. Por que ninguém viu uma obra com recursos próprios do Estado aqui dentro antes do meu governo? Pouquíssimas. Por que as reformas das escolas eram trocar umas portas ali, caiar com cal e pronto? Por quê? Por quê? Eu não inventei dinheiro. O dinheiro estava aí. Eu apenas tirei de onde ele tinha que sair e coloquei para onde ele tinha que ir. Aí você teve uma explosão de coisas como essa. Né? Aí você teve um Estado que produzia o que nunca produziu. Numa força e numa determinação muito grande.
Então, é isso que o projeto produziu. E foi esse projeto que elegeu 24 deputados. Repito, tem muita gente que, se não estivesse aqui, estivesse lá na oposição, estava perdido. Né? Porque a oposição ainda escapou uma parte, e a gente sabe como escapou. Teve deputado que pousa de um discurso moderninho, tal, perdeu 100 mil votos. Como é que se perde 100 mil votos numa eleição de deputado? Ah? Sendo preferência daquele bloco político. É sinal de que o discurso não era compatível com a identidade, amigo. Existia uma esquizofrenia entre aquilo que se dizia e a prática que a pessoa tem. Evidentemente. Né? E quando você percebeu, as pessoas perceberam isso e foram diminuindo esses espaços. Né? E nós só não fizemos o segundo senador, repito, porque houve um derrame, claro, de poderio econômico aqui dentro, né, que desequilibrou, mas desequilibrou por 37 mil votos. Então, essa vitória deve-se ao projeto e à forma republicana que nós implantamos aqui dentro desse Estado. Né, e creio que isso deva ser inegociável, não só para mim, enquanto militante, enquanto membro do partido, enquanto militante, eu não serei mais nada a não ser militante. Né? E também para o governador eleito, João Azevedo. Bom, nós queremos agradecer ao governador Ricardo Coutinho, agradecer ao secretário Luiz Torres, que também abriu um espaço da agenda aí com o governador. E aí recebo um abraço de Rivelino Martins, vereador de Cajazeiras, do prefeito Gervásio Gomes, que proporcionalmente foi a maior votação nesse primeiro turno, né, que fez a vitória de João Azevedo, de Chico Mendes, de São José de Piranhas, do prefeito Chico Pereira, lá da cidade de Bonito de Santa Fé, de Fábio Tairone, na cidade de Souza, e de tantos e tantos outros prefeitos que a gente tem contato e que apostaram nesse projeto, governador. É um momento de agradecimento, né? Não apenas pela eleição, mas por essa caminhada aí de 8 anos. É uma longa caminhada, porque não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada de rupturas. A nossa opção foi romper, foi fazer rupturas, para que, através das rupturas, o povo e a Paraíba avançasse. Eu não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, manter os privilégios, manter as inserções indevidas de grupos sobre o Estado, parasitando o Estado, e, ao mesmo tempo, proporcionar um avanço para o nosso povo, para a nossa economia. Eu tenho que fazer opções, então, a opção foi feita. E durante essa caminhada toda, eu sempre tive apoios fundamentais, como esses que você citou, desses prefeitos, todos, que se mantiveram coerentes, foram valentes, raçudos, foram para as ruas, envolveram e encamparam a campanha de João Azevedo, deram vitórias magníficas. A vitória de Souza foi magnífica, o povo de Cajazeiras deu uma vitória fantástica. Essa vitória não vai acontecer mais. É muito difícil acontecer. 16 mil votos. Né? A maior da história. Souza, 15 mil votos. Né? E por aí vai. São José de Piranhas, 7 mil votos. 87%. Bernardino, 93%, se bem que nosso Gervásio lá já é useiro e vezeiro de romper a barreira dos 90%, carrapateira, 92%, ou seja, eu sei que muito disso tem um reconhecimento, né? Tem o povo da Paraíba se uniu, coisa que eu acho que o povo brasileiro tem que se unir, né? Gostando ou não gostando, mas não é personalizando essa escolha, mas tem que se unir. O povo da Paraíba se uniu. Observe. Foram vitórias, a de Patos, não é? A de Patos, em Campina Grande, 6 mil votos em Campina Grande. Sabe, onde nós nem fizemos grandes campanhas, porque nem tínhamos estrutura, né? Tempo curto, nem tínhamos estrutura, mas a população compreendeu quem foi que teve coragem de acabar com o racionamento contra os donos do poder de lá. Como nós, compreendeu quem foi o governo que mais investiu em Campina Grande, e na Paraíba, mas em Campina Grande durante todo.
E percebeu que aquele discurso velho, surrado, ultrapassado, antigo, antiquado, ele não gosta de Campina, ele não ama Campina, que é um discurso das oligarquias, né? Que é um discurso de quem manda para não permitir, né, que o controle sobre o povo seja amenizado, seja dividido. Então, historicamente, sempre é isso. Não, fulano não ama Campina, fulano não gosta de Campina. Eles não tiveram mais como dizer isso. Tinha um governo, quem ama cuida, quem ama faz. Não precisa dizer que ama, basta cuidar e fazer. Nós cuidamos e fizemos. E eles que nunca cuidaram e nunca fizeram, só tinham o discurso. Compreendeu? E o discurso não pode se sobrepor à realidade. O discurso não tem esse direito, na racionalidade, de se sobrepor. E você teve praticamente um empate lá em Campina Grande, uma votação positiva, né, importante, que vislumbra futuros importantes, uma vitória do primeiro turno em João Pessoa, contra 2 candidatos, um irmão do prefeito, que usou a máquina violentamente, né, e o outro que já tinha sido governador 3 vezes. E você ter mais da metade dos votos válidos, né, como nós tivemos, como João teve, é algo que me enche de alegria, e eu sei que tudo isso só foi possível por conta da caminhada. Não existe ponto, existe uma caminhada que foi feita. E nessa caminhada toda, eu quero aproveitar, Peterson, a oportunidade aqui para poder agradecer muito a generosidade do povo da Paraíba, que me fez governador, né, que quebrou uma lógica de que só podia governar quem tivesse sobrenome ilustre, quem tivesse vindo de famílias tradicionalmente da política, né? Minha mãe é costureira e meu pai foi agricultor. Então, eu tinha tudo para não ser governador. Eu tinha tudo, inclusive, para não ser nem sequer vereador, nem deputado, nem prefeito, nem governador. Não era, né? Assim que é a lógica. E eu, sabe, com muita honra me deram essa incumbência de transitar por esse caminho. É por isso que eu sempre procurei fazer as coisas corretamente, de acordo com a consciência. E ando de cabeça erguida pela Paraíba. Tenho a minha consciência tranquila, limpa daquilo que nós fizemos, dos desafios que nós pudemos realizar, né? E de que os erros que eu tive, bem como os acertos, são naturais de qualquer aventura humana. É assim que as coisas são. Mas eu sempre tive uma solidariedade, particularmente do povo do sertão. O povo do sertão foi fantástico ao longo dessa caminhada toda. Sempre teve uma solidariedade grande, porque perceberam que entrou para governar um governo que olhou para a Paraíba como um todo, que olhou para a Carrapateira. Você imagina o que é Carrapateira com 1.200 habitantes, né, ter lá uma estrada de 20 milhões e agora vai estar ganhando uma adutora, né, fora escola, fora... É assim. Você imagina, todas as outras, Cochichola lá no Cariri, né, Baraúna lá no Curimataú, tudo isso, ou seja, a Paraíba foi olhada como um todo. E as pessoas, generosamente, me deram um apoio fundamental para quando, até naqueles momentos em que eu não tinha um apoio político, né, como no primeiro mandato, que eu tinha uma posição maior do que a gente, e que eu fui ficando cada vez menor na política representativa, o povo me segurou. Foi o povo que pegou nas nossas mãos e levou adiante. Foi o povo que me deu força, gás, energia para poder enfrentar coisas que eram muito difíceis de serem enfrentadas, né? Foi na confiança do povo que eu tomei decisões como não privatizar a Cagepa, como acabar o racionamento em Campina Grande, né? Como instalar um sistema de radiocomunicação digital, modelo no Brasil aqui para as polícias, aposentando esquemas que tinham aqui dentro do Estado. Esquemas, né? Foi esse povo que me deu a oportunidade de combater muitos e muitos outros esquemas, coisas que não saíram nem na imprensa, mas que eu estava aqui, nós estávamos aqui dentro combatendo, desarmando e fazendo com que o dinheiro do povo desse para esse monte de coisas que a Paraíba conseguiu presenciar. Então, o meu agradecimento, minha gratidão eterna, né, a todos e a todas que me ajudaram
a cumprir essas tarefas que Deus e o povo me deu. E só para encerrar, todos esses prefeitos, essas referências políticas que você citou, e outras que eu não citei ou você citou, mas que as pessoas sabem que nos apoiaram, todas elas estão votando em Fernando Haddad. Estão votando na democracia. Ah, Gervásio Gomes, sim, mudou, claro, né? Estava neutro e passou a apoiar Haddad. Porque, nesse momento, não é um candidato de um partido que está em jogo. É o candidato da democracia. É o candidato do regime que permite que nós, os diferentes, possamos concorrer igualmente perante as oportunidades. Por pior que a democracia seja, ainda é o melhor regime. Porque a ditadura nunca mais, porque a tortura, isso é abominável. Porque a repressão social é inaceitável. Nós temos que dar ao Brasil a chance de ser feliz novamente, a chance de progredir, né? E Fernando Haddad é o candidato para isso, porque você só tem dois. Você não tem mais 5, 10, 15. Você tem dois. Ou vai ser a democracia, ou aqueles que acham que a ditadura foi o melhor negócio que esse país já teve. E, sinceramente, se você pensar, sabe, calmamente, você vai perceber que nenhuma nação avançou com ditadura. Que não é possível que a gente dê aos nossos filhos, a essa geração que está começando, um país com repressão, sem liberdades, sem democracia, um país de ódio, de medo. Não é possível que a gente não acorde para isso. E eu estou falando isso com o maior respeito pela escolha que você que está me vendo nesse momento possa fazer. O maior respeito, você tem o direito a escolher quem quer que seja, mas é importante que você escolha de uma forma racional, pesando, né? Não, se você achar que tortura, que ditadura, que vender a Petrobras, que vender o Banco do Brasil não representa nada para você e que você acha que Bolsonaro é o melhor candidato, eu respeito o seu ponto de vista. Mas se você acha que para os seus filhos, para você, é melhor viver num país democrático, num país com políticas públicas, com capacidade de fazer com que a sua descendência, ou seja, seus filhos, seus netos, vivam melhor do que você, ou seja, num país que tenha ascensão, que tenha prosseguimento, que tenha futuro. Se você achar que isso é fundamental dentro da democracia, você não tem outro candidato. O candidato é Fernando Haddad, porque foi ele que foi para o segundo turno. E é por isso que eu, particularmente, na condição de governador, mas muito mais do que na condição de governador, na condição de amigo, de companheiro, de militante político, eu peço a vocês todos que sufraguem, que votem no 13, votem em Fernando Haddad, não apenas para o seu bem, mas para o bem da nação brasileira. Bom, esse foi um bate-papo com o governador Ricardo Coutinho. Para a gente fechar, para não botar nada. Bom, esse foi o bate-papo com o governador Ricardo Coutinho, aqui de... Tá vendo? Parou? 1, 2, 3, encerramento. Governador, para a gente... Está aparecendo ele ainda? Bom, 1, 2, 3. Bom, esse foi o bate-papo com o governador Ricardo Coutinho, aqui direto da capital João Pessoa, para a TV Diário do Sertão, com imagens de José Dias Neto.